amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar com você sobre doenças que podem ser consideradas como deficiência e que muitas das vezes as pessoas não sabem. Doenças essas que, uma vez reconhecidas como deficiências, podem trazer benefícios como redução de impostos, isenção de imposto de renda, meia entrada em eventos culturais, além também de, até mesmo, em alguns casos, ensejar a aposentadoria, tá? Então, hoje eu quero tratar com você sobre esse tipo de doença, tá? Que muitas vezes as pessoas nem sabem. E esses benefícios não são benefícios por si só, benefícios que visem trazer para você algum tipo de conforto, não, mas são benefícios que visam mitigar os efeitos dessa deficiência na sua vida. E pode ser o caso de algum amigo, de algum familiar, de algum parente, e você pode tá utilizando essas informações. Mas antes, eu faço aquele meu pedido todo especial para que você possa, meu amigo e minha amiga, estar comigo aqui nesse canal, aprendendo quase que diariamente, quase todos os dias nós temos vídeo nesse canal, de forma semanal. Você pode estar aprendendo muito conteúdo bacana com a gente. Então, você já se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Para quê? Para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja avisado. Dá um hype também. E eu convido você desde já também a fazer o quê? A entrar na nossa comunidade através do link no comentário fixado ou na descrição, tá bom? Então vamos lá. Gente, basicamente, nós temos dois tipos de formas de identificar uma doença que pode ser enquadrada como uma deficiência. Tá? Nós temos as doenças que são previstas em lei, ou seja, existe uma lei, um comando normativo que diz esta doença, ela é uma doença considerada deficiência. E nós temos as doenças consideradas deficiências em razão de quê? Em razão de analogias, ou seja, como é que funciona? O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer que pessoa com deficiência é toda aquela pessoa que possui perca de incapacidade, tá, permanente no seu corpo. Então imagina, uma pessoa que ela perdeu os movimentos, ela é uma pessoa que pode ter perdido certa capacidade, ou seja, ela se tornou incapaz parcialmente ou totalmente, tá? Vai depender do tipo da deficiência, porém se essas alterações no corpo elas forem de forma permanente, nós temos uma deficiência. E é exatamente por isso que algumas doenças passaram nos últimos anos a serem consideradas doenças que são deficiências, porque são doenças que incapacitam para o trabalho. São doenças que, por mais que você não perca os movimentos do seu corpo, você não perca a sua capacidade de se relacionar, de exercer o seu trabalho, ainda sim são doenças que incapacitam e são modificações permanentes no seu corpo, tá? Então, nós temos dois grupos, aqueles grupos dessas doenças que são definidas em lei e aqueles grupos que são frutos de analogias, né? Justamente tendo como base o quê? Modificações, incapacidade permanente no corpo, tá? E que são definidas muitas das vezes através de legislações ou de entendimentos jurisprudenciais, tá bom? Então, vem comigo. Vou trazer para você, inicialmente, em relação às doenças que são consideradas deficiência, na realidade, duas doenças e uma síndrome, tá? Então, vamos começar. A primeira e mais recente, tá? Nós temos ali, então, legislação do ano 2025, estabelecendo que a fibromialgia, minha mãe tem fibromialgia, eu sei a dificuldade que é de quem tem fibromialgia, tá? Então, fibromialgia passou no ano passado a ser considerado, tá, uma deficiência. Como é que funcionava antes da legislação? Até antes da legislação, quando uma pessoa com fibromialgia, ela precisava de quê? Ela precisava de um benefício previdenciário, ela precisava de uma aposentadoria, de algo do tipo, né? Você entrava com a demanda e você precisava fazer exatamente a aplicação que eu demonstrei anteriormente. Pegar o Estatuto do Idoso, informar que, olha, deficiência é toda aquela pessoa que sofre com modificações no seu corpo que, de forma permanente, que a incapacitam. E a fibromialgia faz exatamente isso. Só que o que acontecia? Em muitos casos, os magistrados não entendiam que, por mais que a pessoa estivesse incapacitada, de fato, aquilo era uma deficiência. Então veio, no ano 2025, uma legislação que reconheceu em lei: fibromialgia é deficiência.
Fibromialgia se equipara a uma pessoa com deficiência e, nesse sentido, tá, traz alguns benefícios. Prioridade processual, então se você tem um processo, seu processo vai entrar na fila de prioridades. Se você tem um crédito judicial, um RPV, um precatório para receber, esse precatório, esse RPV vai entrar na fila de prioridade, você passa a ter direito nas prioridades, por exemplo, em fila em bancos, em supermercados e tudo mais. Você pode ter direito à isenção de impostos, como para comprar o seu carro, né, 0 km, como o IPI. Você pode ter direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. E em casos mais graves, caso a fibromialgia ela te incapacite para o trabalho, ou seja, caso as dores que você suporte ali sejam tão grandes, é possível ainda que você, meu amigo e minha amiga, possa alcançar o direito à aposentadoria ou ao afastamento mediante a auxílio-doença, tá? Então, a legislação ela é importante, por quê? Porque ela faz com que não haja mais discussão sobre esse tema. O juiz ele não pode mais, ao receber um processo que solicita a questão da aposentadoria, olhar e dizer assim, não, eu acho que esse aqui não é incapacitante, porque é uma doença e eu não vejo incapacidade aqui. Não, ele é obrigado a ver isso como uma deficiência agora, tá? Segundo ponto, é mais recente ainda, 2026, visão monocular, tá? A legislação, na realidade, ela é de 2022, porém ela foi questionada e o Supremo Tribunal Federal garantiu a validade, assegurou a validade agora, há cerca de 30 dias, agora no meados de março, início de março, tá? Se você tem visão monocular, o que é visão monocular? É o caso daquelas pessoas que perderam uma das visões, ou seja, perdeu um lado do olho e ela só enxerga por um olho, tá? Essa pessoa também passa a ser vista como deficiente, tá? E passa a ter os mesmos benefícios que eu mencionei anteriormente, tá? Então, se essa visão monocular, ou seja, se o fato de você ter apenas um lado da vista, ela te incapacita para o trabalho, também pode ser caso, inclusive, de aposentadoria, tá? Além dos outros benefícios, isenção de impostos, isenção de IPI, isenção de imposto de renda, em alguns casos, né? Então, pode ser também o caso. Terceiro caso, que aí não é uma doença, é uma síndrome, tá? Conforme a legislação, tá? Lei, vou até puxar essa lei aqui para você, para lhe dar o número completo, Lei 12.764 de 2012, tá? Ela diz no seu artigo 1º, parágrafo 2º, a pessoa com transtorno de espectro autista, ela é considerada deficiente, tá? Então, pessoas com autismo, independente da idade, podem ser consideradas deficientes. E aqui eu preciso trazer para você um parêntese bem interessante. Aqui no escritório, nós temos casos de crianças que foram aposentadas, digamos assim, né? Não é bem aposentadoria, mas crianças em situações de vulnerabilidade, com pais carentes, né? com famílias que não tinham condições de suportar os tratamentos. Você que é pai e mãe, você tem um filho autista, você sabe a dificuldade que é, muitas das vezes, em relação ao plano de saúde, negando tratamento. Imagina agora quem não tem condição de pagar um plano de saúde, que depende do SUS para ter uma melhor assistência para o seu filho. Então, nesses casos em que a família era carente, em que a família não conseguia arcar com os custos, é inclusive possível pleitear um benefício de prestação continuada, o BPC, para criança. Porque veja bem, o BPC, conforme a legislação, ele é para quem? Ele é para idosos e pessoas deficientes. Tá? Porém, muitas vezes as pessoas acham que para poder solicitar o BPC, só é possível solicitar esse BPC quando? Quando a pessoa completa ali 65 anos, né, que é a idade hoje para idoso. Só que não. Tá? No escritório, caso de crianças, tá? Crianças com 8 anos, com 12 anos, que a família não tem como custear o tratamento, obviamente, você precisa se enquadrar naqueles critérios do BPC, um quarto salário mínimo e tudo mais, tá? Para poder receber o benefício de prestação continuada. Então, a gente conseguiu que essas pessoas tivessem essa deficiência reconhecida. Além disso, além da deficiência física, além da deficiência psicossocial, ter também ali reconhecimento da deficiência em relação dessa síndrome, à vulnerabilidade social, e aí alcançar o recebimento de um benefício de prestação continuada. Lembrando, autismo existem graus, cada caso é um caso, tá? Mas independente do grau, a questão da deficiência é considerada de forma legal a partir do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.764 de 2012. Pronto. E aí nós chegamos então, pessoal, em outras doenças, tá,
que podem ser consideradas deficiência e que não necessariamente, tá? Existem leis. Basicamente segue aquele critério que eu trouxe para vocês. Que critérios? O juiz ele analisa se aquela condição ela é permanente, ela é incapacitante, e uma vez que seja permanente e incapacitante, ela pode vir a ensejar os mesmos benefícios da pessoa com deficiência. Separei aqui algumas doenças, tá, que podem ser consideradas, tá? Surdez unilateral, a AIDS, a diabetes tipo 1, esclerose múltipla, todas essas doenças podem, através de uma análise de laudos médicos, serem consideradas deficiência. Aqui um parêntese. Gente, não é porque você é deficiente que você tem direito à aposentadoria. Isso é um entendimento bastante... que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, muitos questionamentos. Por quê? Porque as pessoas acham que se é deficiente, tem direito à aposentadoria. Não. Você tem direito a benefícios tributários, você tem direito a preferências, mas você não necessariamente vai ter direito à aposentadoria, tá? Para que haja direito à aposentadoria, o critério é ser ali contribuinte da Previdência Social, tudo bem? E além de ser contribuinte da Previdência Social, também que você, meu amigo, minha amiga, esteja incapacitado para trabalhar. Doutor, quem é que diz que eu estou incapacitado para trabalhar? Laudo médico, tá? Você pode ter o seu laudo médico particular que precisa ser convalidado pelo INSS. Doutor, tem um laudo que sou incapacitado. Fui para o INSS negou minha aposentadoria. O que é que a gente pode fazer? Uma ação judicial para que você passe por uma nova perícia dentro do Poder Judiciário, e aí sim o Poder Judiciário supra essa omissão e determine por força de sentença a sua aposentadoria, tá bom? Gente, agradeço por você ter ficado até aqui, renove meu pedido, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá um hype e participa da nossa comunidade através do link do primeiro comentário fixado, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, eu agradeço por você ter ficado aqui e até lá, tá? Já tem mais vídeo.